Bom, antes de começarmos, eu preciso fazer a leitura do currículo do nosso amigo Cláudio, que é um dos expositores. Hoje, a Comissão do Jovem Advogado traz a palestra O Mercado e Consumo do Luxo frente à realidade econômica e jurídica brasileira. Debates da tutoria de Fashion Law da Comissão do Jovem Advogado. E, para tanto, de uma forma muito receptiva, carinhosa, aceitou o nosso humilde convite e eu passo a palavra aqui ao Dr. Cláudio Diniz. Porém, antes eu faço questão de fazer a leitura do seu currículo, MBA em Gestão de Luxo pela FAAP, tendo concluído estudos nas áreas no London College of Fashion e na Exec Business School, coordenador da Comissão do Luxo da Câmara de Comércio França-Brasil e idealizador da Maison de Luxe, correto? Depois você me corrige aí, por favor, né? Consultor em gestão de negócios e conhecimento, palestrante e coordenador de cursos, seminários, conferências e company no segmento de luxo e premium. Querido amigo Cláudio Diniz, é uma honra recebê-lo na Casa da Advocacia, na Casa da Cidadania, e passo a palavra a Vossa Senhoria. Então, no primeiro slide eu coloquei Maison de Luxe, mas que era a apresentação. O segundo é o livro. Terceiro livro, que eu sempre faço uma apresentação, mas já foi falado. Qual o principal obstáculo de uma mudança de hábitos de consumo? Né? Consumo é uma ferramenta para mostrar que estamos à frente, socialmente. Né? As pessoas seguem comprando produtos a vida toda para mostrar superioridade. É um carro, uma casa, aparelhos eletrônicos, cirurgias plásticas. Para quê? Para nós ou para os outros? Então, eu começo esse nosso bate-papo justamente com essa pergunta. Na Europa e nos Estados Unidos, eles já estão à frente. Hoje, não se compra um produto de luxo na Europa e nos Estados Unidos como forma de ostentação, para mostrar para uma pessoa o que você tem, o que você é. Eles já passaram dessa fase, desse obstáculo. Eles estão muito mais à frente. Aqui no Brasil e nos países emergentes, nós estamos ainda na fase da ostentação, ainda do logo, ainda de comprar para mostrar quem você é. Né? Então, por isso que eu falo que a gente está na transição do embrionário para a consolidação. E no futuro, né, nós estamos numa mudança de comportamento. O que é essa mudança de comportamento que leva de 3 a 5 anos? Que é para chegar na fase que os europeus e os americanos estão. Que é usar um produto de luxo como estilo de vida. E não para mostrar para uma outra pessoa. Porque o produto de luxo ele tem que fazer bem para você primeiro, antes de você mostrar para uma outra pessoa. E se ele tem que fazer bem para você, você não precisa mostrar o logo para uma outra pessoa. Que não é através do logo que você vai estar dizendo para outra pessoa quem você é. Você vai estar dizendo para outra pessoa quem você é pelo seu conhecimento. E conhecimento não está numa prateleira para se comprar. Vocês concordam comigo? Conhecimento é justamente o que vocês estão fazendo, estudando agora. Né? O conhecimento é para a vida inteira, e isso ninguém tira da gente. Quantos MBAs você tem? Quantas graduações? Tem mestrado? Tem doutorado? Isso que vai diferenciar você de uma outra pessoa. E aí você vai fazer parte da elite intelectual do nosso país. Né? Então, vamos lá. Bem, eu coloquei 3 tópicos para a gente poder conversar, que é a evolução do consumidor de luxo no Brasil, as diferenças do consumidor de luxo no Brasil para os outros mercados, o europeu e o americano, e a consolidação do mercado de luxo no Brasil. Quando nós estamos falando de luxo, nós estamos falando de sonhos. Né? Se você for para o Google, você vai ter várias conotações do que é luxo. Mas luxo é uma percepção. No meu caso, luxo é tempo. Né? Tempo para não fazer nada, tempo para ver televisão, tempo para dormir 8 horas. Para outras pessoas é diferente. Então, a percepção de luxo é diferente. Tem pessoas que luxo é comprar uma roupa grifada dos pés à cabeça. Então, se eu for perguntando para cada pessoa, a percepção de luxo vai ser diferente. Mas luxo, no final, é um sonho. E um sonho que nasce dentro de você, né, ele tem que virar uma experiência. E nesse mercado que nós estamos vivendo hoje no Brasil, nós temos que respeitar os sonhos das pessoas. Porque o Brasil, ele não é só São Paulo. O mercado de luxo está consolidado em São Paulo, somos 67% no mercado de luxo de São Paulo, mas nós temos Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Cuiabá, Curitiba, Recife, Fortaleza, que são mercados totalmente diferentes. E são pessoas que estão sonhando também, sonhos diferentes. Né?
Então, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, é de entender esse consumidor brasileiro. E nós estamos, eu costumo falar para meus alunos, é como um exemplo, é como você analisar um pênalti. Já que nós somos o país do futebol, imagina um pênalti, que você tem a bola e é só você chutar. O pênalti é 50% de você chutar e você acertar e 50% de você errar, porque tem um goleiro, né? Então o goleiro pode pular do mesmo lado da bola e pegar a bola. Só que no nosso caso, o pênalti é sem goleiro. Então é só o jogador chutar e entrar. Vocês concordam? Mas não é, porque existe uma trave e a bola pode bater na trave. E o que está acontecendo hoje no mercado de luxo, nós estamos chutando a bola e ela está batendo na trave. E o que nós precisamos fazer é que a bola entre no gol. Para essa bola poder entrar, nós precisamos entender esse consumidor de luxo. Que hoje eu não posso fazer uma comunicação e mandar para o Brasil inteiro. Porque o meu consumidor de luxo, ele pensa diferente. Uma esposa de um fazendeiro que tem 200 milhões de reais e tem o direito de realizar um sonho, né, ela pensa totalmente diferente de uma paulistana. Vocês concordam comigo? E quem trabalha no mercado de luxo tem que ter o dever de entender como essas pessoas pensam. E esse é o grande desafio do mercado de luxo. Porque numa primeira fase, quando ainda era embrionário o mercado de luxo, quando as marcas de luxo ainda não estavam aqui, os consumidores de luxo precisavam ir para fora do país para poder comprar. Então você era totalmente misturado. Você ia para Paris, para Nova York, para Miami, para poder comprar um produto de luxo. Em 2009, a Hermès e a Chanel chegaram no Brasil. Estou falando duas grandes marcas. Depois vieram outras marcas. Então, esse consumidor que comprava fora do país passou a comprar no país também. E centralizado em São Paulo, que as marcas vieram para São Paulo. E o que aconteceu? Então, esses consumidores vinham tudo para São Paulo. Você precisava pensar só como o mercado de São Paulo de luxo funciona, como o mercado de luxo de São Paulo funciona. Só que no terceiro momento, o mercado abre, né? O nosso país, que era todo sustentável por São Paulo, ele abre, e hoje em dia você tem esse mercado que é saudável no Rio de Janeiro, que você tem o Village Mall, você tem o Iguatemi em Brasília, você tem o Pátio Batel em Curitiba e você tem o Rio Mar em Recife. E aí eu preciso entender como esses consumidores pensam. E falando no mercado de luxo, o mercado de luxo não é só o segmento de moda. Eu tenho o segmento de aviação executiva, eu tenho o segmento náutico, eu tenho o segmento de hotelaria, né? Imagina, segmento de hotelaria, ele ainda é embrionário no Brasil. Uma cidade como Rio de Janeiro, que teve uma Copa do Mundo, vai ter as Olimpíadas ano que vem, está mudando agora, aumentando agora o segmento de hotelaria. Porque eu já não consigo mais, como eu fazia antigamente, falar para esse consumidor, né, esse hotel é 5 estrelas. Porque hoje o consumidor chega e fala, não, esse hotel não é 5 estrelas, esse hotel é 4 estrelas. Eu posso botar 5, 6 estrelas fora do hotel. Que ele volta e ele fala, aqui não é 5 estrelas. Isso aconteceu aqui em São Paulo com o Sofitel. Não sei se vocês lembram do Sofitel, na Sena Madureira. Então tinha um Sofitel, e esse hóspede que fica no Sofitel, ele ia para Nova York, ficava no Sofitel, ele ia para Paris, ficava no Sofitel, ele ia para Buenos Aires, ficava no Sofitel. E chegava em São Paulo, ele não entrava no Sofitel, e estava escrito Sofitel na parte de fora. Só que ele não se sentia no Sofitel. Então ele chegava, isso aqui não é Sofitel. O que eles tiveram que fazer? Tiraram a bandeira do Sofitel e colocaram o Grande Mercury, porque realmente não era um Sofitel. Hoje, com a internet, esse cliente está antenado, ele sabe o que está acontecendo lá fora. Então, eu não consigo mais enganar esse cliente, esse consumidor, né? Então, o mercado de luxo ele é muito amplo. Então, eu tenho que entender como ele está pensando. O luxo, ele se resume a sonhos, que sonho nada mais é do que uma experiência. Todo mundo quer ter uma experiência. Quando eu entro numa boutique, eu quero ter uma experiência. Eu quero beber champanhe, eu quero o sorriso da vendedora, né? Eu quero experimentar. Quando eu vou no hotel, eu quero ter uma experiência inenarrável desde a entrada até o final do hotel. Nem todas as empresas podem ou devem ser de luxo, mas todas elas podem aprender com o negócio do luxo. Porque as pessoas pensam muito, na semana retrasada eu estava em Goiânia. Imagina, eu estava dando aula no MBA de Marketing e Inteligência, Marketing e Inteligência. Goiânia não tem uma marca de luxo. Então as pessoas falam, mas professor, aqui não tem Chanel, aqui não tem Louis Vuitton, aqui não tem Hermès, o que eu vou aprender com a sua disciplina?
Então é justamente isso. Nem todas as empresas, elas precisam, devem saber, devem ser de luxo, mas todas podem aprender com a gestão do luxo. O que acontece? Quem trabalha numa concessionária da Mercedes ou da BMW, esse vendedor, esse consultor, não precisa necessariamente ter o Mercedes, vocês concordam? Mas ele tem que saber todas as técnicas de gestão para poder vender um Mercedes. Mesma coisa a construção civil. Quem vende apartamentos de alto padrão, não necessariamente tem que ter um apartamento de alto padrão, mas tem que saber tudo para poder efetuar e fechar a venda. Então o luxo descobre o Brasil e o Brasil descobre o luxo. Nós vivemos 3 grandes momentos. O primeiro grande momento é quando a família imperial veio para o Brasil, então trouxe todos os costumes da Europa para o Brasil. O segundo grande momento foi quando, em 1992, quando o ex-presidente Fernando Collor abriu as importações e Eliane Tranchesi foi para a Europa, trouxe algumas marcas de luxo para o Brasil. Então começou o segundo grande momento. E o terceiro grande momento é esse que a gente está vivendo agora, as marcas internacionais vindo para o Brasil e consolidando o mercado deixando de ser embrionário e passando para a consolidação do mercado de luxo no Brasil. Nem todas as marcas de luxo estão no Brasil ainda, mas as que não estão no Brasil estão vindo para o Brasil, já estudaram o Brasil. O que acontece é que há 5 anos atrás, nos conglomerados de luxo, muitos diretores, estilistas, presidentes de empresas não sabiam nem o que era o Brasil, pensavam que a gente era Caribe, que vivíamos na praia com um abacaxi na cabeça. Se eu contar para vocês que ano passado o Christopher Bailey veio pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez, em 2014, nunca tinha vindo nem de férias. Então, Christopher Bailey, o CEO da Burberry, veio pela primeira vez no Brasil ano passado, né? E quando ele chega numa cidade como São Paulo, vê que não tem praia em São Paulo, que é uma cidade totalmente estabelecida, eles ficam, puxa, isso aqui não é Caribe, né? A ideia que as pessoas têm do Brasil é Rio de Janeiro, né, Salvador. E o Brasil não é só isso, tem negócios aqui. E ano passado também, pela primeira vez, veio Jamie Oliver. Então ele veio em julho do ano passado pela primeira vez, nunca tinha vindo no Brasil. Então, um país que nós conhecemos muito bem, muitos empresários ainda não conhecem, começaram a vir pela primeira vez no Brasil, então estão descobrindo o nosso país agora. Jamie Oliver vai abrir um restaurante em São Paulo e vai abrir mais 6 restaurantes em São Paulo. Então nós, apesar de tudo que está acontecendo, ainda somos a bola da vez, porque as marcas que estão vindo agora para o Brasil nesse ano já estava planejado, e as que vão vir em 2016, 2017, estão planejando agora. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito especial. Eu sempre costumo dizer, 2 possibilidades. Você pode olhar o copo metade vazio ou metade cheio. Eu sempre, na minha vida inteira, desde quando eu era criança, meus pais me fizeram enxergar o copo metade cheio. Em todas as viagens, todos os lugares que eu fui na minha vida, isso me ajudou muito, a ser positivo, acreditar que tem sempre uma luz no final do túnel, porque tem sempre uma luz no final do túnel. Então, esse momento é muito especial que nós estamos vivendo, porque nós estamos construindo o nosso país. Então, é um momento de construção e é um momento de muitas oportunidades. A Europa já está pronta, os Estados Unidos já está pronto, e o Brasil, a China, a Rússia e a Índia não estão prontos. Quem quer ir para a Rússia? Ninguém quer ir para a Rússia. Quem quer ir para a Índia? Ninguém quer ir para a Índia. A China você precisa ir. E o Brasil? Todo mundo quer vir para o Brasil. O brasileiro, se você analisar, o brasileiro todo mundo gosta. Nós somos famosos, a gente está sempre rindo. Você pode falar em crise, mas as pessoas vão sair um pouquinho do mercado de luxo, elas vão nas Casas Bahia, compram uma geladeira 24, 30 vezes. Não é verdade? A gente tem um carnaval, faz parte da nossa cultura. O mundo pode estar caindo, em fevereiro tem um carnaval, E a nossa peculiaridade, está sempre rindo, está sempre alegre, não dá para comparar o brasileiro é único, Então, isso faz parte do nosso DNA. Então as pessoas gostam, o americano gosta, o europeu gosta, e isso é uma coisa que faz parte da nossa cultura. O europeu, por causa das 2 guerras mundiais, você fala a palavra crise, eles já tiveram confinamento de alimentos e tudo, eles param, não vão para restaurante, não fazem nada. É o que está acontecendo desde 2008. Aqui é diferente, a gente sempre dá o jeitinho. E esse momento que nós estamos vivendo hoje de construção, que é diferente de 10 anos atrás, tudo podia acontecer no nosso país.
Era carteirada, era canetada, tudo. Hoje é diferente. Hoje, no que nós estamos vendo no nosso país, é totalmente histórico, né? E é muito bom nós estarmos vivendo esse momento, porque em 2063 o nosso país vai estar construído. Eles vão tirar aquela placa ali de país em construção e ele vai estar pronto. E o que acontece? Quando o país estiver pronto, aí você vai ter que procurar outros países. Hoje nós estamos... Essa foto que eu coloquei é Dubai em 1991 e Dubai em 2013. Então, eles fizeram muito bem o dever de casa. Então, vocês veem, 1991 e 2013. O Brasil, o que vocês acham? Está na primeira foto ou na segunda? Não, o Brasil não está na primeira foto, mas ele está um pouquinho melhor do que a primeira. Então, quando você olha essa foto, o que você vê? Muitas oportunidades. Você vê o Dubai em 1991, quantas oportunidades tinha de trabalho, de emprego, de tudo. E 2013 já está pronto, né? Então, o Brasil está um pouquinho melhor do que Dubai naquela foto. Aí nós temos Rio de Janeiro em 1993 e Xangai em 1993 e 2013. Esse é o metrô, né? Então aumentou um pouquinho, né? Se vocês analisarem. Mas de agora em diante não dá mais, né? Porque nós entramos nessa década por bônus demográfico, né? Se vocês não estudaram o que é bônus demográfico, vocês têm que saber, porque nós estamos na década do bônus demográfico. Tivemos uma Copa do Mundo ano passado e vamos ter uma Olimpíadas ano que vem. Então eu costumo dizer, se Deus não é brasileiro, pelo menos as férias no Brasil ele passou. Porque de todas as dificuldades que a gente está passando, até o Papa falou, deixa o Papa ser argentino, porque Deus é brasileiro. O Papa falou isso, né? Porque realmente, imagina se o Papa fosse brasileiro também. Então nós estamos sendo ajudados. E as marcas, quando vêm para cá, o brasileiro compra por impulso, né? Uma consumidora de luxo, eu falo muito consumidora porque o mercado de luxo ele é muito mais mulher do que homem. Uma consumidora de luxo, quando ela entra numa Sephora para comprar um cosmético, ela não pensa 2 ou 3 vezes para comprar aquele cosmético, aquele perfume, na próxima viagem. Ela entra, ela dá uma desculpa, vou rapidinho ali para só ver o lançamento. E aí, quem foi que falou que é assim mesmo? Aqui. Já viu? É assim mesmo, né? Não, mas isso é estudo, não foi que eu sonhei, não, isso é estudo. Então, porque o luxo você tem que dar uma desculpa, porque nós estamos comprando o que seria supérfluo, mas não é supérfluo, é necessário. Se eu falar para uma mulher que é supérfluo ela usar uma maquiagem, não é. Porque a maquiagem que vocês estão usando hoje, vocês mulheres, amanhã vocês não podem usar. Vocês podem? Não. É outra maquiagem. E tem mulher que não sai de casa sem maquiagem. Então, aquilo é necessidade, né? Então, quando você coloca uma desculpa para entrar na Sephora, vou entrar rapidinho para olhar o lançamento, se tem alguma coisa diferente para comprar nas minhas férias, automaticamente você passa uma mensagem para o seu cérebro. Você gostou de alguma coisa, você tem um date à noite, você não vai deixar para as próximas férias. Você vai comprar aquele batom, vai comprar aquela maquiagem e você vai dar a resposta. Puxa, eu trabalhei muito esse mês, eu mereço. Puxa vida, isso aconteceu comigo, eu mereço. É assim que o mercado funciona e é assim que a brasileira, né, brasileira consumidora de luxo funciona e assim ela compra, né? Assim ela compra uma bolsa para naquela festa, porque você já começa a projetar, você pega a bolsa, vê a festa, a roupa que você está vestindo, você já começa a imaginar, né? E assim, e isso gera o mercado de luxo no Brasil. Isso é muito importante porque a brasileira compra por impulso. Por que esse mercado está crescendo tanto nos países emergentes? A China e a Rússia tiveram comunismo, então foram impedidos de comprar por muitos anos. O Brasil não teve comunismo, mas o Brasil teve ditadura. Só a palavra já é pesada, né? Então, como eu falei, as importações no Brasil foram abertas em 1992. Em 1992, há 23 anos atrás. Antes disso era proibido importar no nosso país. Então, tudo muito recente no nosso país. E isso se explica também o porquê que está acontecendo, esse boom que está acontecendo no Brasil, de novos milionários, muitos novos milionários, que isso é muito bom. A cada 24 minutos, hoje no Brasil, surge um novo milionário, né? E isso não foi o número que eu sonhei, ou foi numa numeróloga, ela me passou 24. Esse é o número que o Banco Credit Suisse passou no relatório de outubro de 2014, tá? Então, tudo que eu estou falando está embasado
nesse banco do relatório do Credit Suisse, essas oportunidades, tudo. Então, a cada 24 minutos surge um novo milionário no Brasil. Então, esse tempo que eu vou falar para vocês, vai surgir um novo milionário. O que o Laércio vai falar, vai surgir um outro. Da onde que é? Ribeirão Preto, Sorocaba? Sou eu. Ou São Paulo? Sou eu. Somos nós aqui. Não, eu espero que seja um de vocês, que quando vocês saiam dessa palestra aqui, vocês façam um planejamento de vida, né? Qual é a missão de vida de vocês? Né? Para algumas pessoas, a missão de vida é ser mulher. Eu tenho alunas que às vezes 8 horas da manhã falam, professor, pode me apresentar um marido rico? Eu falo, é isso que você quer? Que como eu trabalho com muitas pessoas afortunadas, né? Eu falo, é exatamente isso que você quer? Casar com um homem rico? Ou você quer fazer um planejamento para quando chegar a 70 anos de idade, você olhar no espelho e você ter orgulho de você? Né? Então a gente tem que saber qual é o caminho que a gente vai seguir. É muito bom você comprar uma roupa de grife, mas é muito bom ter conhecimento também. Eu bato nessa tecla. Conhecimento ninguém tira da gente. Né? Se conversar com uma pessoa inteligente, eu acho que é tudo na vida, não é verdade? Muito mais você estar com uma pessoa que ela está grifada dos pés à cabeça. Então, nós estamos vivendo um momento, né, que a Europa já fez a transição do luxo tradicional para o luxo contemporâneo, que é não usar logo, né, que é o não à ostentação. Ostentação é cafona. Né? A gente tem que passar o tempo todo saindo da coxinha de galinha para o caviar da coxinha de galinha. O que é sair da coxinha de galinha para o caviar? Eu adoro coxinha de galinha. Né? Gosto de caviar também, aprendi a comer caviar. Eu gosto de chopp e gosto de champanhe. Mas eu não posso beber champanhe o tempo todo. Né? Nem chopp o tempo todo. Mas eu tenho que saber com quem eu estou e a adaptação. Quando é o chopp e quando é a champanhe. Quando é a coxinha de galinha e quando é o caviar. Eu que tenho que mudar. Quando eu estou com meus amigos no Rio de Janeiro, nós bebemos chopp. Quando eu estou com meus amigos em São Paulo, nós bebemos espumante, prosecco, muitas das vezes champanhe. Meus amigos franceses, champanhe. Então, essa transição do tradicional para o contemporâneo, nós temos que saber. E o europeu trabalha muito com isso, né, com não ostentação. Se eu estou conversando com uma pessoa simples, eu não posso falar um repertório, né, um vocabulário muito complicado, que a minha comunicação não vai chegar até essa pessoa. Então, eu vou estar sendo uma pessoa que ela fala, olha, ele é muito arrogante. Né? Então, tudo que eu falar não vai chegar até essa pessoa. E num produto de luxo, a venda também. Então, eu tenho que fazer uma comunicação que eu atinja o meu consumidor. Se eu estou conversando com uma esposa de um fazendeiro, o fazendeiro ele compra uma fazenda, compra uma outra fazenda, compra uma outra fazenda, daqui a pouco ele está com 30 milhões de reais. Né? E aí o gerente de banco, que fala para ele que ele tem 30 milhões de reais, que ele pensa que ele tem 300, 400 mil reais. Ele compra um avião para se deslocar entre as fazendas. A esposa dele está pegando um avião para se deslocar entre as fazendas, está pensando na prestação da CIA ou da Renner. Então, eles são milionários ou super ricos, mais de 30 milhões de reais, mas não tem uma cultura de luxo. Imagina, eles estão andando num avião particular, né, para se deslocar entre as fazendas, ela está pensando na prestação da CIA ou da Renner. Como que eu vou chegar com um produto de luxo para essa consumidora? Como que eu vou chegar até ela? Porque ele vai chegar e vai falar assim, eu não vou comprar um terno Armani, olha a minha mão cheia de calo. Mas ele compra uma caminhonete de 250 mil reais. Ele vai para Las Vegas, ele joga 200 mil dólares. Então, ao mesmo tempo que ele não compra 10 mil reais de um terno, ele deixa 200 mil dólares em Las Vegas. Então, como que eu vou me comunicar com esse consumidor? Né? Eu fiz um treinamento para a Embraer, foi muito engraçado, que as comissárias, você faz um voo de demonstração quando você compra um avião, né, para experimentar, e hoje eles estão vendendo muito para novos ricos, então eles precisam entender esses novos ricos. Então, você vai comprar um avião, você quer oferecer o melhor. Era uma champanhe safrada, uma comida boa, né, comendo sofisticado. Imagina, eu estou falando muito em fazendeiro, porque os novos ricos são oriundos da agropecuária, celebridades, jogadores de futebol. Então, eles vão fazer esse voo de demonstração e a comissária vem com uma champanhe safrada. E a esposa do fazendeiro, ela experimenta, que você fala champanhe safrada, Dom Perignon, ela fala, nossa, mas é azeda essa champanhe. Você não tem uma docinha? Ela fala, essa daqui ela é brute, eu tenho a demi-sec. Mas o que eu estou falando de repertório, que você tem que entender outra pessoa, que não adianta eu falar brute, demi-sec, porque ela não sabe o que é champanhe. Ela pede a docinha e ela fala, você não tem aquela docinha?
Aí ela falou assim, tem a DMSEC, mas aquela quer qual é a Sidra. Ela quer a Sidra. E não tem a Sidra no avião. Mas tinha que ter, porque tinha que ter entendido essa consumidora, né? E ela não era um perfil de beber uma Dom Perignon, porque ela não fica na fazenda bebendo Dom Perignon. E aquela comida, quando ela olhou, ela falou assim, nossa, que comida estranha, não tem arroz, não tem um ketchup, não tem uma batata frita? E não tinha. Ela foi, onde é a cozinha desse avião? Eu falei assim, não tem cozinha. Nossa, mas esse avião cara desse jeito, não tem uma cozinha? Entendeu? E aí ela vai olhar nas coisas, assim, tem arroz, tinha ketchup, ela coloca lá e tinha uma cerveja. Meu Deus, cerveja. Ela fala para a comissária, nossa, comida boa você está guardando para vocês, né? Então isso na ida. Na volta, aí vem com batata frita, vem com arroz, vem com cerveja. Então eu preciso entender esse consumidor para vender. Para vender esse avião, não é nem vender a champanhe, vender a comida. Então não adianta eu oferecer alguma coisa que a minha comunicação não está chegando naquele consumidor. E é esse momento, por isso que eu falo que a bola está batendo na trave, nós sempre queremos oferecer o melhor. Se a gente convida, vai jantar com um francês, aonde nós queremos ir? Num bistrô. A gente quer oferecer o quê? Vinho, champanhe. E não, eles querem ir na churrascaria, eles querem o espeto ali. Eles querem beber caipirinha, aí você oferece com saquê ou com vodka. Assim, não, eu quero cachaça. Eles querem beber caipirinha com cachaça, porque isso faz parte do nosso DNA, né? Então, é você levar numa churrascaria, né, que é o nosso DNA, uma caipirinha com cachaça. É o que a gente tem de melhor para poder oferecer. Exatamente isso. Né? Aqui eu não estou fazendo, me desculpem, eu sou católico, eu não estou fazendo apologia à religião, mas é esse momento que nós estamos vivendo, a Europa já passou. A Europa vivia a imagem número 1, a Europa está na imagem número 2. E o Papa Francisco veio para o Brasil, até quem não era católico adorou o Papa Francisco. Né? E a Europa está vivendo isso. Ele deixou de ter respeito? Ele não deixou de ter respeito. Ele continua sendo Papa. Só que ele se adaptou, a Igreja Católica teve que se adaptar, né, à nova fase da Europa. A nova fase que o mundo está vivendo, só os países emergentes que não estão vendo, porque nós ainda estamos na foto número 1. Então, coloquei essa foto para vocês verem que a ostentação hoje em dia é cafona. Eu não preciso botar um tapete vermelho para dizer que uma pessoa é presidente de uma empresa. Você sabe que aquela pessoa é presidente da empresa. Nós temos hoje 225 mil milionários, como eu falei, a cada 24 minutos surge um novo milionário no Brasil. Todos os relatórios, todas as empresas de consultoria, a Merrill Lynch, Bain Company, eles são muito positivos do mercado brasileiro, do mercado de luxo no Brasil. É lógico, falar isso nesse momento que nós estamos passando não é muito bom. A crise chegou também no mercado de luxo, mas como eu falei, ela chegou, mas o nosso país é totalmente atípico do que é uma crise na Europa, do que é uma crise nos Estados Unidos. Então nós estamos vivendo essa crise, a crise também chegou no mercado de luxo, quem comprava 100 está comprando 100, está comprando 80, 70, né? Mas a gente tem que sempre olhar para frente. E quando nós falamos em crise, né, que eu já vou adiantar, porque eu já sei que alguém vai me perguntar no final, e eu estava em Curitiba esse final de semana com o Laércio, a primeira coisa que perguntaram a gente, a crise chegou no topo da pirâmide? Chegou. E as pessoas falam, nossa, se a crise chegou no topo da pirâmide, o que eu vou fazer agora? Então vamos analisar. A crise chegou no topo da pirâmide, mas vamos ter uma visão macro, uma visão global, sem olhar para o nosso umbigo. A crise chegou na China também. A China não está crescendo o que deveria crescer. A crise está nos Estados Unidos também. E a crise está na Europa desde 2008. Né? A crise chegou no Brasil em 2014. E no mercado de luxo, a crise chegou em junho desse ano. Junho, mês passado. Né? Mas o europeu está vivendo essa crise desde 2008. Né? Então, se você tiver olhar uma visão global, todos os países no mundo estão vivendo um momento de crise. Então, não é que todos os países do mundo estão vivendo um momento de crise e o Brasil vai crescer, crescer, crescer. Nós estamos vivendo uma conjuntura internacional. Bem, esses são os números milionários. No São Paulo nós temos 63 mil milionários. Rio de Janeiro, 20 mil milionários, como eu falei para vocês, os números. A cada 3, eu falei o número de milionários, R$1 milhão,
mas nós temos, a cada 3 semanas surge um novo bilionário no Brasil. A cada 3 semanas surge um novo bilionário, isso pela Forbes. Então, lá também um dado positivo, né? Hoje, no mundo, nós somos o 2º país em fábrica de milionários, só perdemos para a África. E vamos pensar não só nas grandes cidades, nas capitais, temos que olhar também para o interior. Temos que ter um foco no interior. O Iguatemi abriu no Ribeirão Preto, está sendo um case de sucesso. Algumas marcas de luxo estão indo para Ribeirão Preto. Aqui em São Paulo nós temos Sorocaba, Campinas, né? No Paraná o mercado está focado em Curitiba, mas tem Maringá, tem Londrina, né? Na região central, Goiânia. Numa sala de aula minha tem pessoas que têm 100 mil reais, no máximo 1 bilhão de reais. Em Goiânia, eu tinha pessoas com 30 milhões de reais, 35 milhões de reais sentado, né, aprendendo o mercado de luxo. Então, nós temos que olhar para esse interior, com um olhar especial para esse interior. Porque 49% é a porcentagem da população brasileira que reside no interior. E desses 49%, 38% é a porcentagem de consumo brasileiro no interior, que totaliza 827 bilhões, que é o total de consumo anual no interior do país. São 827 bilhões de reais. Então, a gente tem que ter um olhar diferente para o interior. Então, nós estamos agora começando a estudar e entender o nosso país. Só que os Estados Unidos, que eles não são bobos, eles já fizeram isso. Já analisaram, até porque, na crise de 2008, os brasileiros mudaram o sistema de imigração em Miami, né? O que aconteceu? Os americanos, nós pensamos que a partir de 2016 já não vai ter mais a reciprocidade, ou seja, o visto para brasileiro ir nos Estados Unidos. E com isso, consequentemente, não vai ter visto para americano vir para o Brasil, né? A partir de 2016 vai ter o Open Sky. O que é o Open Sky? As empresas americanas de aviação vão poder operar aqui no Brasil, porque hoje nosso mercado de aviação, ele é muito limitado, é muito fechado. Você pega um voo do Rio de Janeiro para o Nordeste, é muito mais caro do que você ir para a Europa ou para os Estados Unidos, né? E você ir de férias para Trancoso, hoje em dia é melhor você ir para a Ásia. Você fica uma semana no hotel 5 estrelas na Ásia. Então, é um mercado fechado. Ano que vem nós temos o Open Sky, então você vai ser favorável, que você vai poder pegar uma Delta de São Paulo para o Rio de Janeiro, né, ou de São Paulo para Belo Horizonte. Então isso é muito favorável. E não ter mais visto para os Estados Unidos. Mas o porquê não ter visto para os Estados Unidos? Porque o governo americano, eles fizeram uma pesquisa em 2012, teve 2013, 2014. Eu tenho aqui de 2012. Em 2012, o brasileiro foi o 3º turista a ir para os Estados Unidos. Eles perderam só o primeiro, foi os japoneses, e o segundo, o primeiro foram os britânicos e o segundo os japoneses. Aqui no ano anterior era japonês e britânico. Então, primeiro os britânicos e o segundo os japoneses, e os brasileiros aparecem em 3º lugar com 2 milhões de brasileiros viajando para os Estados Unidos. E esses 2 milhões de brasileiros deixaram 10 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E aí, acendeu uma luzinha boa nos Estados Unidos, né? Mas acendeu uma luz amarela aqui no Brasil. E aí eu entro, que é no mercado de vocês, né? Quem trabalha com essa parte de impostos. Quando surgiu essa luz amarela, né? Se os brasileiros estão deixando 10 bilhões de dólares nos Estados Unidos, eles têm que deixar 10 bilhões de dólares no Brasil, porque senão nós vamos ter um desnível na balança, né? Isso nos Estados Unidos. Se eu pegar a França, se eu pegar a Itália, os brasileiros estão comprando também. O brasileiro é o 7º consumidor de luxo na Europa e o 10º consumidor de luxo nos Estados Unidos. O brasileiro é o 3º consumidor de luxo na Gucci, é o 10º consumidor de luxo na Burberry. Então, o brasileiro hoje em dia está em alta. Então, o que acontece? Quando acendeu essa luzinha, o governo brasileiro colocou uma taxação de 6% no IOF para diminuir as vendas dos brasileiros fora, né? Só que isso não conseguiu diminuir as vendas dos brasileiros fora. E ano passado já acendeu uma outra luzinha, que é um amarelo mais, antes de ir para o vermelho, né? Que os brasileiros estão comprando fora do Brasil. Compram no Brasil e compram fora do Brasil. E quando acendeu essa luzinha do amarelo mais, antes de chegar no vermelho, foi hora da Receita Federal
fazer uma fiscalização rígida no aeroporto de Guarulhos e aeroporto do Galeão. Porque, como sempre no mercado de luxo, era muito mais barato, era 100%, 150% você comprar um produto de luxo fora do Brasil, na nossa cultura, nosso comportamento, nós vamos com praticamente sem mala para fora e voltamos, compramos tudo e trazemos para cá. A nossa preocupação quando chegava no Galeão ou Guarulhos era se ia ter 3 iPhones, né? Então botava um em cada lado, ou dava para uma outra pessoa colocar um, se tinha 2 laptops, 2 iPads, né? A gente não tinha uma preocupação com roupa. Hoje é diferente. Hoje a fiscalização é tão rígida que eles estão controlando tudo. Se você fica uma semana, são 7 camisas. Você não pode ir com mais de 3 bolsas. E as pessoas não sabem disso. E o que acontece? A 4ª bolsa fica. Você pode dizer que ela tem 10, 15 anos. Se você não tem a nota que ela foi comprada no Brasil, ela fica na Receita Federal. Ela fica no aeroporto, né? Eles estão controlando tudo, né? Até peças íntimas eles estão controlando. É uma por dia. E isso muitas pessoas estão entrando na justiça, que é a área de vocês, né? Porque elas estão passando até constrangimento no aeroporto. Porque você imagina, como que eu posso falar para uma pessoa quantos banhos ela toma? Então, eu tenho uma lista que vai dizer quantos pares de sapato aquela pessoa pode, se ela vai passar 7 dias, quantos pares de sapato ela pode levar para fora do país. Só que nós vivemos numa sociedade no Brasil em que as pessoas não só para fora do Brasil, mas elas viajam de São Paulo para Curitiba, vão passar 3 dias, levam 6, 7 pares de sapato, que não sabe qual vai colocar na noite, não é verdade? Imagina como que eu vou chegar no Brasil e vou dizer para aquele fiscal que eu fui 10 dias e levei 30 pares de sapato. Como que eu vou falar isso para essa consumidora que ela passou a vida dela inteira fazendo isso? Ela pode ter levado 15 e comprou mais 15, né? Porque ela tinha uma preocupação antes só com laptop, só com iPhone. Então a nossa realidade mudou hoje em dia. Então hoje o mercado de luxo ele está muito mais para fazer esse consumidor comprar um produto de luxo no Brasil. Então, para nós que trabalhamos no mercado de luxo, é muito mais favorável, porque a concorrente da Chanel era a própria Chanel em Nova York ou em Paris, né? Hoje é a Receita Federal, porque essa consumidora ela não quer passar esse constrangimento. Então, essa mensagem leva um tempo para chegar também, para esse consumidor não querer passar esse constrangimento e comprar aqui no país. O limite de compras ele está muito defasado, ele é $500, ele era para ser R$1.200, mas eu não posso colocar $500, $1.200, eu não posso colocar $1.200 porque os brasileiros não estão comprando só $500, né? Eles compram muito mais, então eu não posso aumentar esse limite. Então hoje nós estamos trabalhando com todo no limite, né? Porque, como eu falei, em 2008 os consumidores de luxo no Brasil, eles mudaram o comportamento da imigração americana em Miami. No momento de crise, você acaba mudando. O que aconteceu em Miami? As brasileiras, elas iam para Miami com uma bolsa. Chegava em Miami com uma bolsa. A imigração falava, quanto tempo você vai ficar aqui? 10 dias. Sua mala está aqui. Porque a consumidora de luxo no Brasil, né, ela é um pouco arrogante. Então ela chega, está aqui. Assim, mas não tem nada? Não. Vou comprar tudo. Até a mala. Comprar em Miami. Em Nova York, você vai para a salinha. Você fica o dia inteiro, senão você volta no outro voo. A imigração de Nova York não aceita. Se você for só com uma bolsa, você vai para a salinha. Porque eles têm uma lista de coisas que... Porque você está só com uma bolsa, possivelmente você vai migrar para o país. Está escrito ali, você tem que fazer o que está ali. Em Miami, não. Em Miami, as brasileiras mudaram o sistema de comportamento da imigração, porque eram muitas brasileiras que iam só com a bolsa, né? E colocava a bolsa, só trouxe isso. Só ia com a roupa do corpo. E lá, elas iam para os outlets e compravam tudo, até a mala. Então, quando chegava o voo de brasileiros, faltava o carro A, o carro B. Quando ia para os outlets, era festa. Hoje, nos hotéis de Miami, eles estão cobrando para brasileiros, porque chegam caixas, né? Hoje as brasileiras não estão comprando só roupa, estão comprando vestido de noiva, enxoval de casa, de bebê, de casamento. Então chegam caixas e caixas nos hotéis que eles estão cobrando pelas caixas. Então
o fator positivo é que nós mudamos o comportamento da migração do sistema americano. Isso foi muito positivo. A gente conseguiu mudar em Miami, em Nova York ainda não. 5 minutos. Então vamos lá, vamos correr um pouquinho. Eu tinha pedido 10, porque eu falo muito, né? Então, esse é o depósito da Receita Federal, né? A outra foto. Ele está cheio, né? As pessoas estão chorando muito. Isso é como eles estão fazendo hoje em dia. Estão olhando tudo e vendo quanto casaco. Só pode 3, o quarto vai para a Receita. Uma das grandes entraves no mercado de luxo no Brasil é nossas altas taxas de importação. Um carro nos Estados Unidos que custa $96 mil, no Brasil custa $355 mil. As marcas de luxo, ano passado, 2014, viram isso. Então, elas viram que elas estavam concorrendo com elas mesmas, porque as pessoas, como eu falei, entravam na boutique aqui no Brasil, mas compravam lá fora. O que as marcas fizeram? Reduziram a margem de lucro. Hoje, na Louis Vuitton, a diferença entre você comprar um produto de luxo da Louis Vuitton no Brasil e fora é 15%. Né? A taxa de importação ela não vai diminuir, então eu tenho que diminuir a minha margem de lucro, porque senão eu vou perder esse brasileiro para Nova York ou para Paris. Então as marcas entenderam isso e diminuíram em 2014. Louis Vuitton é 15%, a diferença você fazendo a variação cambial, a Burberry 20%, Cartier 16%, a Van Cleef opera em 0%. O Lécio vai falar isso. Se você comprar um produto da Van Cleef no Brasil ou fora do Brasil, é 0%. E sem contar que você pode parcelar em 10 vezes. Aí o Lécio vai falar, não fala a minha palestra não, mas você pode parcelar em 10 vezes, que é uma coisa que você não pode fazer lá fora. Esse parcelamento, essa vantagem do parcelamento que já está embutido no brasileiro. Imagina, você vai comprar uma joia de R$1 milhão, você parcelar em 10 vezes, 100 mil por mês. Não, 1 minuto. Eu tinha 5, eu estou com 3. Porque eu entrei na palestra dele. Mas isso é uma vantagem. Porque eu falei de 1 milhão, mas uma bolsa de R$5 mil, ela não custa R$5 mil, ela custa 10 parcelas de R$500. E os R$500 hoje cabe até na classe média, que nós temos 82 milhões de pessoas na classe média. Isso é muito importante, que eu tenho que ter um outro olhar para a classe média. Bem, como faltam poucos minutos, eu gostaria de encerrar com uma mensagem. Como eu falei, nós estamos vivendo um momento de oportunidade, então que vocês saiam daqui com uma mensagem positiva. Eu estou satisfeito que eu estou olhando aqui, eu já tenho 2 pessoas, eu estou vendo ali a Luísa ali atrás, que disse é de Maringá, né, Luísa? Mudou para São Paulo, que eu já tinha visto em outras, mas era de Maringá, não era? De Maringá. Viu como é que minha memória é boa? De Maringá, eu citei Maringá, mas não foi por sua causa. Ficou milionária que mudou para São Paulo, mas é muito bom ver pessoas que eu estou sempre vendo, acompanhando, estou sempre repetindo, né? Futuramente, daqui a 2, 3 anos, vão ser milionários, ou se já são milionários, vão ser super ricos ou bilionários. A mensagem que eu quero deixar para vocês é positiva, e desse menino de 8 anos de idade, agora ele não tem mais 8, tem 10 anos de idade, ele está rindo na foto. Vocês sabem por que ele está rindo na foto? Porque quando ele tinha 8 anos de idade, ele jogava bola de gude, e ele perdia muito, pobrezinho, né? Ele perdia muito. Ele falou para a mãe dele, mãe, compra bola de gude na internet. Ela falou assim, meu filho, não tem um site de compra e venda de bolas de gude. Ele, com 8 anos de idade. Ele criou um site de compra e venda de bolas de gude e ele ficou milionário, só que milionário na Inglaterra é em libras. É diferente de milionário no Brasil. E o que ele fez? Ele contratou a família inteira. Ele contratou a mãe com 8 anos de idade. A mãe dele passou a ser funcionária dele. Isso é um case mundial. Né? Então coloquem no Google, podem colocar em português, menino de 8 anos fica milionário na Inglaterra. Tem várias reportagens, podem colocar em português e leiam a história de vida dele. Isso aconteceu há 2 anos atrás, hoje ele tem 10. Né? E ele começou com 8 anos de idade. E aí, eu não preciso ir para a Inglaterra. Né? Mais a outra foto, por favor. Eu vim para o Brasil, que esse caso vocês já devem saber, um menino com 14 anos de idade, 14 anos de idade, ficou milionário no Brasil. Em Recife, né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar, que antes uma pessoa que ela nascia em Londres ou Nova York, ela já estava fadada ao sucesso. Hoje uma pessoa que nasce em Ribeirão Preto, Campinas ou Sorocaba, com essa globalização, ele tem as mesmas oportunidades de uma pessoa de Nova York ou uma pessoa de Londres. Esse menino de Recife, ele ficou milionário
com 14 anos de idade. O que ele fez? Ele criou uma empresa, ele foi um startup de uma empresa de diferença de material escolar. Então, é um site de material escolar, de pesquisa de material escolar, de pesquisa de material escolar. Você entrava lá, você fazia, ele ganhou no primeiro mês R$100 mil, depois ele ganhou R$1 milhão, também a moda pegou, ele contratou a família toda, hoje ele dá palestras, cada palestra dele custa R$15 mil, ele está dando palestra no Brasil inteiro, essa é uma palestra que ele está dando, a mãe dele é empresária dele, e só para fechar, os Estados Unidos não queria ficar por trás, né? Porque, poxa, se o menino na Inglaterra com 8 anos ficou milionário, no Brasil 14 anos, e eles fecharam, há 2 meses atrás, uma menina com 6 anos de idade ficou milionária. Vocês viram isso? Com 6 anos de idade ela ficou milionária, com fraldas. Vocês não viram esse case? Com fraldas, que tinha desenhos, ela que criou. E com 6 anos ela não pôde contratar, a mãe não pôde contratar, porque com 6 anos de idade não dá, né? Mas nós estamos caminhando, daqui a pouco as pessoas vão nascer já milionárias. Então, qual é a mensagem que eu deixo para vocês? Se uma pessoa com 8 anos de idade ficou milionária, uma de 14 anos de idade ficou milionária, não é tão difícil, né? Basta ter um planejamento e basta sempre pensar, o copo ele pode estar metade vazio e metade cheio. Como que eu quero olhar esse copo? Gente, muito obrigado. Já de antemão, passo a palavra para o nosso próximo expositor, Laércio Xavier. Laércio é um querido amigo, diretor da Van Cleef & Arpels. Você vai me corrigir tudo, que eu vou falar tudo errado. Tá? No Brasil. Atuou em várias marcas de luxo em Nova York, Montblanc, Louis Vuitton, Swarovski. Você me ensinou a falar essa daqui, eu já esqueci. Depende, aqui no Brasil a gente fala Swarovski. Pois não, obrigado. Nos Estados Unidos é Swarovski. Ok, alright. Mas é a mesma marca. Ok. E a Vocês outra entenderam, né? Asprey. Asprey. Of London, ex-diretor da Piaget, agora Piaget, 723, eu não sei falar, depois você vai falar tudo, vai me corrigir tudo. Retornou ao Brasil para assumir a operação de abertura da primeira boutique da Van Cleef & Arpels no país em 2012. Laércio, inicialmente, antes de eu passar a palavra para você, em nome da Comissão do Jovem Advogado, é de extrema importância eu fazer essa lembrança. A Comissão do Jovem Advogado fez uma visita institucional até a empresa na qual você representa, na qual você muito gentilmente nos recebeu, na sua boutique, né, na qual você muito gentilmente nos recebeu. E quando eu conheci o Laércio, depois eu fui saber um pouco mais, eu falei, não pode ser. Aquela simpatia toda, carinhoso da forma que foi, extremamente receptivo, não pode ser. Então, olha, você é uma pessoa muito querida, Obrigado. Está na sua casa, sinta-se à vontade, e eu passo a palavra a ti. Eu tenho trabalhado, como o Dr. Leandro falou, no mercado do luxo há mais de 20 anos, e morei fora do Brasil 23 anos, e até há 3 anos eu voltei, e responsável por trazer a Van Cleef & Arpels, aprendeu? Que é hoje uma das joalherias mais renomadas do mundo. E o nosso trabalho, né, de trazer uma joalheria desse nível para o Brasil é um trabalho de formiguinha. E é um trabalho que a gente tem feito como... vocês estão aqui hoje me escutando, e escutaram o Cláudio, né, provavelmente vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir alguma coisa desse tipo, mas é um trabalho de educação, né, e de transmissão, que a gente transmite o que a gente sabe para as pessoas. E entrando no mercado do luxo, o mercado do luxo não é um bicho de 7 cabeças. Hoje o mercado do luxo ele é acessível para todo mundo. Inclusive aqui no Brasil ele é acessível realmente para todo mundo, porque você pode dividir em 10 parcelas, né? Você pode entrar numa joalheria e parcelar 10 vezes. Então é um objeto de desejo, um objeto de sonho de todo mundo. Então, a forma que você quer pagar é a forma que você pode. E o sonho de cada pessoa depende do tamanho, né? O meu sonho, o sonho do Cláudio é dormir 8 horas, né, hoje. Então, o meu sonho, a gente estava em Curitiba ontem, o meu sonho também é dormir 8 horas hoje à noite. Mas isso não acontece. Então, assim, com esse todo o glamour, é lógico, né, que quando a gente fala o que você já fez, né, um pouco do meu background aqui,
todo mundo fala, uau, mas não é bem assim, porque o que eu hoje vou falar para vocês é um pouco dos bastidores, né? E do processo, como você encanta esse consumidor do luxo, e encantando esse consumidor do luxo é um trabalho diário, é um trabalho de 25 horas por dia. E é lógico, eu não vou entrar muito em detalhes, mas vocês são consumidores também, vocês são potenciais consumidores do luxo, todos nós, né, somos. E esse processo é um processo de encantar, de encantamento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o mercado do luxo. Eu acho que o Cláudio deu um pouco do recado para vocês, e o que é o mercado do luxo. O segundo é saber quem compra, é muito fácil, né? E o terceiro é como vender na nossa realidade, na realidade do nosso país. Então a gente começa com entendendo o mercado do luxo, né? O Cláudio já falou para vocês que o mercado do luxo aqui no Brasil é um mercado que está engatinhando, tem pouco tempo que as marcas, né, internacionais vieram para o Brasil. Eu não sei se todos vocês são de São Paulo, todo mundo que é de São Paulo mora em São Paulo. Sim, ok. Eu vi um monte de cabeça, então tá. Não, tem uma que fez assim, né? Não, eu não sou. É você mesmo aí. Então, eu também não sou de São Paulo, eu tenho 3 anos em São Paulo. Eu fico perdido, uso diariamente GPS, né? Para me locomover aqui. O Waze, né? 20 anos atrás, eu acho que isso era impossível, a gente ficava perdido mesmo, né? Mas, então, o mercado do luxo hoje no Brasil como eu disse, é um mercado que está começando. Quem é de São Paulo conhece essa casa, né? Que é a antiga Das Lu, hoje foi jogada para... Jogaram no chão, literalmente, né? E construíram uma outra coisa lá. Pode ir passando que tem uma coisa. Então, a Das Lu era uma loja de extremo luxo, né? Que começou esse mercado aqui em São Paulo. E a protagonista disso foi a Eliana Truquezzi. Truquezzi, é isso mesmo, né? Tranquezzi. Truquezzi, onde que eu vi? Mas, então, a Eliana, ela foi uma protagonista do mercado do luxo no Brasil, porque ela trouxe as marcas de luxo, né? As pessoas conheciam de fora, que viajavam aqui para os Estados Unidos, para a Europa. Também é a primeira vez que eu faço uma palestra sentado, gente, é muito difícil. Eu sou filho de italiano, então eu estou assim, doido para levantar. Então, ela trouxe isso para o Brasil e começou a mostrar para as pessoas que não viajavam, ou para as pessoas que não tinham acesso, né? Ou as que tinham acesso mesmo, e que poderiam ver. Era de extremo luxo. Eu não cheguei a conhecer, foi uma época que eu não estava no Brasil, não morava em São Paulo. Então, graças a ela, essas marcas hoje, por exemplo, o JK Iguatemi, com toda aquela o glamour, o Cidade Jardim, tem todas essas marcas, né, que chegaram, que estão sendo representadas pelo trabalho que ela começou. Um mercado que está engatinhando, gente, é um mercado que é super difícil. O Cláudio falou de ostentação, eu não sei se eu entendi direito, mas ostentação é um processo e faz parte. Então, todo mundo quer mostrar. Como é um mercado novo, todo mundo quer mostrar. Então, eles compram para quê? Para ser melhor que o colega de trabalho, para mostrar que tem. E não é vergonha. Faz parte disso. Então, assim, eu acho que está certo. Vai chegar daqui a 50 anos, que a gente vai chegar como nos Estados Unidos e na Europa, que essa ostentação vai ser fútil. Então, as pessoas vão começar a comprar, por quê? É um sonho delas. O Cláudio tocou nesse sonho, ele sempre rouba um pedaço das coisas que eu vou falar, né? Então, assim, eu acho que da próxima vez eu vou falar primeiro. Então, essa parte do sonho, realmente, é o que a gente trabalha no cotidiano da gente. Tá? A gente trabalha com sonhos. E a gente tem que encantar o consumidor do luxo. Pode passar mais um. Então, aqui estão algumas marcas, né, que vocês, é lógico, já conhecem, que chegaram ao Brasil. A Gucci, a Van Cleef, a Prada. A Cartier é uma protagonista aqui no Brasil também, em São Paulo, né, que a Cartier já está no Brasil, ano que vem vai fazer 50 anos. E eles já estão bem solidificados e também começaram, né, com luxo no Brasil. Pode passar. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas marcas, né, e quando eu comecei a colocar essa apresentação,
eu não sabia, assim, a gente ia ficar aqui com o Cláudio, né? Ficou quantas horas, Cláudio, você ficou falando? Mas são muitas marcas. Então, assim, eu coloquei as principais, que eu acho que são, às vezes você nem precisa falar quem são, né? Só pelo logo a gente sabe quem eles são. A IWC, ela chegou junto com a gente, né, com a Van Cleef, que eu trouxe para o Brasil, e faz parte do mesmo grupo que eu trabalho, que é o grupo Richemont, que é um grupo suíço. A Piaget, a Vacheron, eu não coloquei, também veio. A IWC, a GG Coutre e a Panerai também fazem parte do meu grupo. Então, para você ver, só um grupo trouxe 5 marcas novas para o Brasil. No meio dessa transição, nós compramos todas as Montblancs já eram do grupo, mas aqui no Brasil as Montblancs elas eram franchise, e o grupo comprou todas as franchises e hoje são do grupo, né, que já faziam parte. A GG Coutre, como eu falei, a Bottega, a Longchamp, Hermès, todo mundo conhece, todo mundo quer ter uma bolsa, um scarf, que a doutora Thaís está assim, lógico, né? Pode passar. A Louis Vuitton, todo mundo conhece, né? E o que essas marcas têm em comum? Primeira coisa, o luxo, um estilo de vida, coisas bonitas e caras, é um objeto de desejo de todo mundo. Estilo, glamour, beleza, história, e vendem sonhos. E a gente bate, quando ele colocou aquele slide do sonho, dá vontade de dar um chute, assim, eu falei assim, isso é meu, isso é meu. Então, a gente vende sonho para as pessoas, porque para encantar um consumidor do luxo hoje, você tem que entrar no sonho dessa pessoa. Pode passar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que é o mercado do luxo. A segunda coisa, assim, é entender quem são os clientes que consomem o mercado do luxo hoje no Brasil e no mundo inteiro. Então, elas são pessoas, é lógico, né? Redundância, são pessoas que têm conhecimento profundo de produtos de alto valor agregado, produtos capazes de conferir felicidade, status e reconhecimento social. Não é exatamente isso. Isso é o quê? É o que o brasileiro está comprando no mercado do luxo para poder mostrar, para poder sair. Então, tem... eu não uso, mas a maioria das pessoas compra cinto da Gucci, do Louis Vuitton, com aquele LV, né, bem grande. Então, assim, é uma ostentação. Sabe? Comprar blusas da Burberry, que tem aquele... do xadrez deles, que todo mundo conhece. Então, assim, você usa uma vez, depois você fala assim... Poxa, todo mundo já me viu com essa blusa, né? Então, assim, essa é meio cruel, entendeu? Porque você usa uma vez, todo mundo viu. Então, não dá para usar uma segunda vez. Você paga caro nela, né? Dividiu em 10 vezes. Então, assim, você vai passar 10 vezes pagando uma coisa que você vai usar uma vez só. E as pessoas que compram o mercado do luxo também, gente, elas são pessoas que sabem a origem da mercadoria. Por quê? Porque elas são educadas. Sabe? Tem todo um processo de advertising, né? De propaganda, de revista, de anúncios, que bombardeiam você diariamente. Então, se você já conhece... Então, no primeiro momento que você entra numa loja do mercado... A gente já sabe que quem te trouxe não foi assim, você entrou por acaso. Tem todo esse trabalho. Tem esse trabalho de formiguinha também que você viu. Aí, olha, a Thaís estava usando uma coisa tão bonita. Aí eu perguntei para ela, eu vim aqui, né, para ver o que é. Eu também quero melhor do que o dela. Faz parte, essa ostentação, como eu disse, daqui a 50 anos isso vai ser totalmente supérfluo. Então as pessoas vão começar a comprar por quê? Porque é uma satisfação pessoal, não para mostrar. Pessoas de bom gosto também, né? São as pessoas que têm um gosto apurado, que faz parte dessa educação que a gente está transmitindo, né, para elas. Pode passar. Aí eu pergunto, né, como encantar essas pessoas? O que a gente faz no nosso trabalho diário? Normalmente eu falo assim, você entra numa loja, você fala, puxa, você trabalha no mercado do luxo, nossa, é muito chique, a coisa assim, eu quero entrar para o mercado do luxo. Aí, quando você vê uma realidade desse mercado, você vê que é totalmente diferente, né? Eu trabalho com um Vidrex na mão e um papel toalha na outra. Porque, é lógico, você tem que manter limpo, não pode... A pessoa vai olhar uma vitrine e não tem que ver a impressão digital, ela tem que ver o produto, né? Então, assim,
toda hora você está limpando, você está fazendo, você está servindo. Então, o bastidor é muito cruel. Outro dia quebrou um cano na minha loja. Então, assim, é lógico, a gente se joga no chão para poder parar a água, você fica todo... E ninguém vê isso, mas na hora que você entra na loja, está todo mundo sorrindo. Muito bonito. Né? Não se esqueceu, o chão do banheiro todo lá, você julgado no coisa. Então, essas coisas acontecem. Então, assim, é chique, mas é um trabalho pesado. Uma pergunta que foi feita numa das... palestras que a gente fez foi quanto tempo, né, você está trabalhando no mercado do luxo? Aí eu falei 3 anos. Tem 3 anos que você está no Brasil. Sim, porque eu descobri que eu trabalhava no mercado do luxo quando eu vim para o Brasil. Que antigamente eu trabalhava para Louis Vuitton, eu trabalhava para Asprey de Londres, eu trabalhei para Piaget, sabe? Já aprendi. Você aprendeu? Então eu dando a dica para ele aqui, né? Para Swarovski ou Swarovski, né? Que vocês falam aqui no Brasil. Então, assim, era um trabalho. Quando as pessoas perguntam, o que você faz? Eu trabalho para Louis Vuitton. Aqui no Brasil, o que você faz? Eu trabalho para o mercado do luxo. Aí eu falei, gente, é mesmo, eu trabalho para o mercado do luxo, olha só. Então, tem 3 anos, tá, gente? Eu sou novo nesse mercado. Como que a gente encanta as pessoas? A primeira coisa é descobrindo os sonhos delas, né? Qual que é o sonho dessa pessoa? E a gente tem que entrar nesse sonho. Tá? Então, um treinamento enorme que a gente tem que fazer com a equipe de vendas, e eu acho que é um trabalho que a gente tem feito aqui, que o Cláudio tem feito, né? Que nós temos feito junto, de educar, Oi? Então, é um trabalho de educar e capacitar pessoas para poder trabalhar nesse mercado. Porque hoje uma ideia que o pessoal tem aqui no Brasil, que quem trabalha no mercado luxo, você não tem que ser o luxo, você tem que vender o luxo. E tem que fazer as pessoas se sentirem especiais comprando aquela coisa. Não você ser o luxo. Então, tem essa discrepância e é uma educação diária que a gente tem que fazer. Felizmente, eu tenho uma equipe boa, e a gente tem um treinamento diário, né? Você tem que ficar escutando o que eles falam, como eles estão entrando no sonho do cliente, para ver se realmente eles estão fazendo um bom trabalho. E a gente faz esse sonho tornar realidade quando as pessoas compram. Então, depende do tamanho do sonho. A gente, hoje, né, na Van Cleef & Arpels, a gente tem colares de milhões de reais. Mas a gente tem um anel de R$1.000. Então, assim, depende do tamanho do sonho da pessoa, o tratamento é o mesmo, porque você está comprando, ou vendendo o sonho daquela pessoa. O meu dormiu 8 horas, tá, gente, hoje? Pode passar, isso. Então, a minha mensagem para vocês aqui, que o sonho e o luxo, ele está nos pequenos detalhes, são pequenos detalhes que importam. Então, assim, como que a gente encanta, né, o consumidor do luxo num país como o nosso? A gente tem que estar sempre preparado com muito detalhe. Pode ir passando. Tem, mas eu sou rápido, ele já entrou no meu tempo. Nem sempre, né, quando você trata com os seus clientes e as pessoas estão querendo presentear, falam assim, aniversário daquele cliente especial que comprou X coisas. Mas se você realmente conhece esse seu cliente, o presente melhor que você vai dar para ele não é um mais caro. Então, assim, isso é um treinamento que eu faço diário, né, para poder encantar as pessoas, e você tem que conhecer elas. E o Cláudio gosta que eu não fale desse exemplo. Eu tenho um cliente que já me segue, que ele é brasileiro, mas ele já é meu cliente há mais de 10 anos. E eu descobri aqui no Brasil, indo almoçar com ele, que ele adorava doce de leite. Eu sou mineiro. E minha família está toda lá em Belo Horizonte. E toda vez que eu vou em Belo Horizonte, eu vou no Mercado Central. Tem algum mineiro aí, gente? Tem. Conexão Pão de Queijo. Vamos lá. Então, toda vez que eu vou a Belo Horizonte no Mercado Central, eu passo numa banca e compro um tijolo de doce de leite daqui numa fazenda lá de perto de Minas, que é maravilhoso. Tem alguém passando mal aqui, só porque eu falei. E conhecendo esse cliente meu, o que eu faço? Eu compro uma coisa, é o melhor presente que eu dou para ele quando eu trago. E isso é uma pessoa que gasta milhões
com a gente. Então, assim, o que eu vou dar no aniversário dele? Um pedaço de doce de leite. O pessoal vai dizer, você é louco. Não, eu conheço meu cliente. Então, assim, você quer entrar na cabeça dele, então tem essa coisa. É um mercado do luxo, mas você tem que conhecer as pessoas que estão comprando para poder encantá-las. Aí a gente entra um pouco na realidade brasileira, no nosso, comparando com a realidade do mundo. E o Cláudio falou já um pouco disso aqui. Hoje, nos Estados Unidos, os clientes eles são locais. O que eu chamo de clientes locais? São clientes que moram, que são americanos que moram lá. Eles mantêm o mercado do luxo e a economia do país. E nos Estados Unidos também, o que mantém, e isso eu falo porque eu morei lá muitos anos, 50% e 50% turista e 50% os locais. Os turistas, até o ano passado, quem estava sustentando o mercado de luxo nos Estados Unidos eram os chineses, os russos e os brasileiros. Então, assim, é chique comprar no exterior. O brasileiro a gente está tendo que reeducar, como o Cláudio falou. Hoje é o mesmo preço você comprar aqui e comprar. Aliás, hoje é mais barato comprar aqui no Brasil, porque com a diferença do dólar, quando o dólar sobe, quando a gente já tem um preço fixo, né, que é comparado com o preço dos Estados Unidos, por exemplo, a nossa mercadoria fica mais barata e a gente começa a concorrer. E o brasileiro é muito desconfiado, né? Todo mundo aqui é desconfiado, não é não, gente? Quando eu falo assim, compra, é mais barato, eu falo assim, sei. Aí ele pega o telefone e fala assim, espera aí. Aí já entra, hoje é fácil, né? Já pega o telefone, já entra no website, já vê um preço, fala assim, ué, mas é mais barato mesmo, porque ele faz a conversão, né? Quanto que está o dólar hoje? 3 e um monte, né? Então você fala assim, multiplica por 3 e um monte, olha assim, não, é mais barato comprar aqui mesmo. Então, assim, o pessoal não acredita quando você fala. Tá? Então, é parte de uma educação. E também tem tudo nosso é importado. Né? Todas essas marcas que estão chegando no Brasil com produtos importados, a gente tem que pagar um imposto altíssimo. Quando a mercadoria já está na loja, e é uma coisa também, né, do tributário, que alguns de vocês vão se dedicar a essa área, quando a mercadoria já está na loja, nós já pagamos o imposto de venda. Então, assim, às vezes, quando eu entrava em alguma loja, eu falava assim, não tem, mas eu posso trazer amanhã, que está no nosso warehouse, né? E eu não entendia isso, porque se você não tem um grupo grande te bancando, hoje, você vai ter uma loja vazia, porque quando o cliente compra, você já pagou esse imposto. Então é uma coisa louca, é uma coisa que eu aprendi, que eu falei, gente, que isso? Então, assim, se está na loja, já está pago. Voltando não, pode voltar nesse aí. Então, nos Estados Unidos, 50% a 50% dos clientes eles são estrangeiros, né, turistas e locais. Na Europa também é o mesmo comportamento. São turistas, né? A gente tem os árabes na Europa que compram muito, os russos e os chineses. Os brasileiros têm medo de comprar, porque acho que na França eles ainda compram, né? Mas no resto da Europa, mais ou menos. E no Brasil? Eu pergunto para vocês. A gente tem essa 50% turista? Não tem. Então, quando a doutora Thaís pediu para a gente falar aqui, eu falei assim, eu acho que a gente tem que fazer esse comparativo. O brasileiro, o nosso mercado aqui, ele move por nossa conta, gente. Olha que beleza. E isso, quando eu trabalhava lá, diariamente, nos Estados Unidos, o pessoal falava, não, vocês têm que... vai que acontece uma coisa na China, e eles fecham a porta. Tá? E eles param de viajar. E aí, como é que fica? A gente perde o quê? 30%, 40% das vendas. Então, o que a gente tinha? Que recrutar diariamente os clientes locais e trabalhar esses clientes, porque se fechar a porta da China e falar não vai viajar, é um país comunista. Né? E eles estão, para poder viajar, eles têm que deixar um depósito grande, é uma coisa louca. Eles têm que deixar um dinheiro, tipo assim, uma penhora, que se você vai voltar ou não para o país. Então, é bem louco isso.
O russo, o que aconteceu há pouco tempo, né? A Ucrânia, aquela coisa louca que aconteceu, a guerra lá, eles pararam de comprar nos Estados Unidos. Então, assim, quem tinha só como clientes, né, os russos, sofreu, fecharam as portas. Por quê? Porque eles não trabalharam o cliente local. Aí, voltando para o Brasil. Aqui no Brasil, 100%. Quando eu falo isso, nosso mercado, né, eu diariamente, o meu escritório é em Nova York, a base é em Nova York. Então, quando eu falo para eles diariamente que o meu mercado é 100%, não tem turista, eles falam, não tem. Tem os turistas que vêm aqui, eles não compram. Porque eles sabem, antes de sair do país deles, que o nosso imposto aqui é acima de 30%. Tá? Lá nos Estados Unidos, dependendo do estado que você está, é 6% a 9%. E aí? E não tem esse dinheiro de volta, não tem o D-Tax, né, que tem na Europa, que você compra, a hora que você sai, você recebe o imposto que você pagou no aeroporto. Então não tem isso. Aqui, compra, você tem. Turista não compra aqui, turista estrangeiro. Então o nosso mercado é 100%. Então, assim, palmas para o Brasil, porque é esse trabalho que vai tirar a gente dessa marolinha, né? Vamos usar um termo aqui dos 9 dedos. Mas então, marolinha, mas é isso aqui. Por quê? Porque o brasileiro não está viajando por causa do dólar, e se está viajando não está gastando. Tem a alfândega, o problema da alfândega de quanto que você pode comprar. Por isso que eu falo que o que eu falo complementa um pouco o que o Cláudio falou. A gente tem que trabalhar. Então, tem a luz no fundo do túnel. Eu acho que hoje, né, o brasileiro parou de comprar, por quê? Por cautela. Tá? Ninguém ficou pobre, ninguém deixou de ter dinheiro, ninguém perdeu o emprego ainda. Mas é uma cautela. E daqui a alguns meses isso passa e aí o pessoal vai voltar a comprar aqui. Por quê? E o que a gente tem que continuar fazendo? Educando, falando, não, é mais barato aqui, compre aqui com a gente, é mais barato. Tá? Vai na Dolce & Gabbana, vai na Louis Vuitton, está muito mais barato aqui no Brasil. E as peças aqui já estão nacionalizadas, né? Porque vai que acontece alguma coisa, você sai com ela do país e volta, e aí? Não, comprei no Brasil, cadê o recibo? Não tem. E aí? Fica, eles estão prendendo. Tem gente que está bolsas. Teve uma amiga que teve uma bolsa prendida, que ela viajou com uma, comprou outra, o cara falou, não, 2, não dá. Eu quero uma para mim. Né? Exato, é lógico, né? E aquele warehouse, né? Aquilo lá é só caixa vazia, né? Não, aquele warehouse que você mostrou da Polícia Federal, tudo apreendido. Mas então, esse é o mercado e a situação, pode passar, do que a gente está vivendo aqui. E os bastidores, né, nossos, de encantar esses clientes, tem tudo a ver, porque a gente tem que continuar encantando. E a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho. Então, acho que todo mundo que trabalha no mercado do luxo hoje está se reinventando e está continuando encantando os nossos clientes e mantendo a moral dos funcionários. Porque, sim, vendas reduziram? Sim, reduziram. Mas não é de se preocupar hoje. E a gente continua a recrutar esses clientes, que é esse trabalho que a gente tem feito diariamente, né? De ir atrás, de educar, de conversar. E isso, o que acontece? Isso move a economia. A economia do país move com o quê? Com compra e venda, compra e venda. Sabe, se para de comprar, a economia para um pouco, mas a gente vai sair dessa rápido. Muito obrigado. Rápido, né?